Salve, salve pessoal! E aí, meus consagrados, tudo bom? A aula de hoje é Geografia e o tema da nossa aula é sobre a orientação e localização no espaço geográfico. Nas aulas anteriores, nós finalizamos o tema Paisagens naturais e paisagens culturais. Esse é um tema novo, nós estamos começando uma nova matéria. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesses novos conceitos, nesses novos conteúdos. E em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Vamos começar a aula? Inicialmente, eu quero que vocês vejam o que nós vamos aprender na aula de hoje. São 3 assuntos. Primeiro, a orientação e localização no espaço geográfico, a orientação pelo Sol e por outros astros, e a rosa dos ventos, ok? Pessoal, alguma vez alguém já chegou até você e já falou assim, ó: menino, você precisa de orientação, você precisa se orientar na vida. Já aconteceu isso com vocês? Alguém já falou isso para vocês? Pessoal, todo mundo precisa de orientação. Aí eu pergunto a vocês, por que você precisa de orientações? Sabe por quê? Vocês podem receber orientações dos pais de vocês, seus avós, seus responsáveis, dos seus professores. As orientações servem para dar um caminho a vocês. As orientações têm a função de dizer para vocês qual que é o melhor caminho a ser seguido. Como chegar a determinado lugar, como alcançar determinada coisa. A forma como você está agindo não é legal, você deveria fazer dessa forma. É um exemplo de orientação. Então, até eu, professor aqui, que já tenho meus 30 anos, já resido sozinho, independente, eu ainda recebo orientações dos meus pais. Eu ainda recebo orientações de amigos, de colegas. Não importa a idade. Todos nós, independente da idade, precisamos de orientações. Certo? Até aqui está tranquilo, né? Vamos continuar nossa aula. Pessoal, estão vendo aí na tela um celular, né? E hoje a localização está na palma da nossa mão. Tanto que qualquer um de vocês podem pegar o seu celular, e pesquisar um lugar. Pesquisar o trajeto de um lugar através do Google Maps. Eu quero chegar em Vilhena. Então você vai entrar lá no Google Maps, vai pesquisar um destino em Vilhena e ele vai te dar uma rota. Hoje nós temos a tecnologia na palma da nossa mão. Hoje nós temos a localização na palma da nossa mão. Se a gente abrir o Google Maps no celular agora, ele vai dizer aonde a gente está. Ele vai dizer a nossa localização. E como nós vimos no slide anterior sobre as orientações, como nós precisamos, a todo momento, saber nos orientar no espaço. Saber nos orientar, saber andar pelo espaço geográfico e saber nos localizar. Então a tecnologia veio para facilitar a nossa vida. Mas só isso basta? Somente essa tecnologia que está na palma da nossa mão basta? Vamos ver se só essa tecnologia basta. Acompanhe comigo no texto. Os seres humanos observavam inicialmente aspectos da natureza que se destacassem dos demais, como montanhas, rios, lagos, cachoeiras. Com isso, estabeleciam pontos de referência. Antigamente, quando não tinham celulares,
quando nós não tínhamos a tecnologia, lá nos primórdios, lá no passado, as pessoas se orientavam como? Segundo o que nós lemos aqui, elas se orientavam através de pontos de referência. Ah, eu preciso chegar lá na cachoeira, mas para eu chegar na cachoeira eu tenho que atravessar aquela montanha ali. Você viu? A montanha se torna um ponto de referência. E nós usamos até hoje essas orientações. Eu que moro aqui, mais aqui no bairro da Liberdade, em Cerejeiras, quando eu vou ao centro, por exemplo, eu tenho que sair aqui pela Avenida Brasil, passar próximo da Praça da Bíblia, entrar na Avenida Integração Nacional, seguir reto, né? Entrar à direita, seguir reto, até chegar no semáforo. Vocês viram? Eu citei para vocês a Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é um ponto de referência. Ah, como que chega lá na casa do professor Danilo? Ah, o professor Danilo mora lá perto da Praça da Bíblia. Entre a Praça da Bíblia e entre a Câmara Municipal. Viram as referências? Antigamente, quando as pessoas não tinham essas tecnologias, eles utilizavam essas referências. Antigamente utilizavam referências naturais, né, como montanhas, rios, lagos, algum tipo de vegetação, algum tipo de paisagem. Nas cidades, nós utilizamos praças, parques, ruas, lojas, alguns outros estabelecimentos públicos, privados. Então, nós seres humanos estamos a todo tempo nos orientando. Eu lembro que lá no início do ano eu falei sobre o mapa mental. Alguns alunos até fez esse desenho do mapa mental. Nós estamos a todo tempo criando mapas mentais na nossa cabeça. Eu não sabia onde é que ficava, por exemplo, o cemitério aqui de Cerejeiras. Aí um dia eu saí procurando até achar. Hoje eu sei. Hoje, se me falar onde é que fica o cemitério de Cerejeiras, eu sei chegar lá. Por quê? Eu criei um mapa na minha mente, que é a junção de pontos de referência. Vários locais. Ah, eu tenho que passar próximo da Praça da Bíblia, Avenida Integração Nacional, o Santiago, né? E construo um mapa mental com pontos de referência. Então todos nós, precisamos de orientação, precisamos nos localizar e nos orientar dentro do espaço geográfico, senão a gente fica perdido, não é verdade? Vamos seguir o conteúdo? Eu quero mostrar para vocês uma outra forma de orientação. Acompanhe comigo no texto. Além desses aspectos naturais que nós vimos no slide anterior, da superfície terrestre, os astros também serviram como referência de orientação. Que astros? O Sol, as estrelas. Nós sabemos que o Sol ele nasce ao leste e se põe ao oeste. Então, eu sei que vocês não vão fazer isso, nem oriento vocês a fazerem isso, olhar para o Sol, né? Porque machuca a vista. Mas nós sabemos que o Sol ele nasce do lado leste. Aí, conforme vai passando o dia, você percebe que o Sol se movimenta. Quando chega meio-dia, ele está a pino, né? Não faz nem sombra meio-dia. Aí vai entardecendo, 6 horas depois ele está do outro lado. Então, eu preciso que vocês entendam e gravem essa informação. O Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Ok? Observar os astros, como o Sol, Lua e estrelas,
também era uma forma de se localizar e se orientar. Eu ficava pensando nos povos antigos, lá dos primórdios, quando não tinha essa tecnologia de se localizar e se orientar. Como que eles navegavam pelos mares e oceanos? Antigamente, era através dos astros. Eles observavam o sol, que era durante o dia, né? Para saber onde é o leste, o oeste. À noite observavam as estrelas. Então, os povos antigos se orientavam no espaço utilizando os astros, certo? Nós sabemos que o Sol aparece todos os dias. E os povos antigos, sabendo que o Sol nasce todos os dias, somente por uma posição. Eu sei que todos os dias o Sol nasce ali. Então eu vou chamar aquele lado ali, por onde o Sol nasce, de leste. E eu sei que quando termina o dia, ele se põe para lá. Então eu vou chamar este lado de oeste. As pessoas denominaram, deram nome às posições. A posição aonde o Sol nasce, que é o leste, e a posição aonde ele se põe, oeste. Da mesma forma como acontece com a Lua, a qual nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre os movimentos da Lua. Nós chamamos esse processo de movimentação do Sol de movimento aparente do Sol. Vocês já ouviram falar do movimento aparente do Sol? Quero mostrar um slide a vocês. Nós estamos vendo o nosso planeta Terra. Vocês veem que ele está se movendo, né? E nós estamos vendo o Sol. Agora, responde para mim. O que está se movendo? O Sol ou a Terra? Nós estamos vendo a Terra se movimentando. Essa forma de se movimentar, como está aparecendo aí na imagem, nós chamamos de movimento de rotação. E nós vamos ver mais detalhadamente sobre esse tema nas próximas aulas. O movimento de rotação da Terra. É esse movimento que define os dias e as noites. Uma volta completa da Terra é um dia. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa dentro do seu eixo. Então, se é a Terra que se movimenta, por que eu, aqui na Terra, quando eu olho para o céu, vejo o Sol se movimentando? Na verdade, o que está se movimentando? O Sol ou a Terra? Pessoal, o Sol está lá parado. Ele não se movimenta. O que se movimenta é a Terra. O que nós estamos vendo é um fenômeno chamado de movimento aparente do Sol, aonde nós temos a impressão de que o Sol está em movimento. Na verdade, é a Terra que está em movimento. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que vocês vão viajar hoje para Vilhena. Alguns de vocês vão de carro, outros vão de ônibus. Vocês vão sentados na janela, né, do carro ou do ônibus. Aí o veículo começa a andar pela rodovia. Você está lá sentadinho, parado. Aí você olha para a janela e vê
a paisagem andando. Não é verdade? Você fica pensando, a paisagem que está andando, eu estou parado aqui. Aí você sai do ônibus ou do carro e fica olhando o trânsito na rodovia. Aí você percebe, estou parado aqui. Agora não é mais a paisagem que está se movimentando, são os carros. Esse processo, esse fenômeno, nós chamamos de movimento aparente. Como nós estamos dentro do planeta, o planeta é muito grande, nós não sentimos ele se movendo, a gente tem a impressão de que é o Sol que está se movendo. Na verdade, é a Terra. Ok? Então, quando cair em algum exercício perguntando o que é o movimento aparente do Sol, vocês já vão saber. Olha o que o texto diz. O Sol aparece todos os dias onde denominou-se leste, e onde ele se põe denominou-se de oeste. Na verdade, esse é o movimento aparente do Sol. É um fenômeno que nos dá a impressão de que o Sol está em movimento, sendo que, na verdade, é a Terra. Ok? Vamos continuar. E à noite? Como que nós nos localizamos à noite? Poderia pedir para vocês hoje à noite, principalmente à noite, nesse período aqui, o céu está muito claro e não tem poucas nuvens, né? E dá para a gente ver as estrelas. Existe uma forma de se localizar e se orientar à noite, sabia? E uma forma de se localizar e se orientar à noite é através das estrelas. Existe uma estrela em formato de cruz. São 4 estrelas bem luminosas em formato de cruz, que recebeu o nome de Cruzeiro do Sul. E toda vez quando vocês quiserem se localizar à noite, vocês tentam encontrar o Cruzeiro do Sul. Olha para o céu, olha lá, 4 estrelas em formato de cruz. Sendo que uma delas está mais afastado. Está mais aí embaixo. Vou até fazer um risco aqui, ó. Uma delas é mais afastada, ó, das outras 3. Então, para onde essas 3 aqui estiver apontando, é a região sul. Então, eu vou ficar de costa para ela, porque eu sei que para lá é o sul. Então, eu vou saber que o meu lado direito é o oeste e o meu lado esquerdo é o leste. Eu já sei que no oeste vai nascer o sol. E na minha frente é o norte. É um pouquinho difícil de se ver quando se mora na cidade, o Cruzeiro do Sul, devido às luzes da cidade, né? Produz muita luminosidade. Eu lembro que uma vez eu estava saindo de Cerejeiros para Corumbiara e no meio da estrada eu parei porque estava muito bonito o céu, estava cheio de estrelas assim, porque não tinha a luminosidade da cidade atrapalhando, né? Eu consegui ver o Cruzeiro do Sul e várias outras estrelas. Então nós vimos até agora que nós conseguimos nos orientar e nos localizar através dos pontos de referência, através dos astros, o Sol, as estrelas. E nós temos uma outra forma de nos orientarmos, que é através da rosa dos ventos. Eu acho que alguns de vocês já viram esse tema, a rosa dos ventos. Foi um localizador criado como referência
para poder orientar as pessoas a se localizarem e se orientarem dentro do espaço geográfico. A rosa dos ventos, ela tem sempre esse padrão em qualquer lugar do mundo. Ela é formada, primeiramente, pelos pontos cardeais: o norte, o leste, o sul e o oeste. Tem um nome e tem um símbolo: norte, sul, leste, oeste. Em qualquer mapa geográfico, vocês verão uma rosa dos ventos. E ela sempre vai apontar para o norte, sempre vai estar apontando para o norte. E através da rosa dos ventos, nos mapas, eu consigo localizar os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Olha só os pontos colaterais, que é o nordeste, sudeste, sudoeste e o noroeste. Olha os pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e o noroeste. E abaixo nós temos os pontos subcolaterais. Aqui, ó, norte e nordeste, norte e nordeste, leste, noroeste, leste e nordeste, perdão, aqui, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e, por último, norte, noroeste. Você vê que tem muitos detalhes, né? Tem muitos pontos. A gente começa com os cardeais, depois os colaterais, depois os subcolaterais. O objetivo é, quanto mais informações, mais preciso é a localização e a orientação dentro do espaço. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou revisar todos esses conteúdos e nós vamos aprender melhor sobre as rosas dos ventos. Vamos ter umas atividades algumas atividades têm que ser presenciais, né? E eu realizarei algumas atividades para que vocês entendam bem como é a rosa dos ventos, ok? Uma outra forma de se orientar e se localizar dentro do espaço geográfico é a bússola. Eu tenho uma pequenininha aqui, ó. Aqui, ó. Interessante é que a minha bússola, ela tem um ímã e ela sempre aponta para o norte, ó. Ela mexe sozinha. Não sei se dá de ver. Ela mexe sozinha. Eu tenho que deitar ela assim, ó. Aí ela começa a apontar para o norte. Ó. O sol ele nasce lá para trás, ó. Se põe para lá. Ela está apontando para o norte, para lá. Ele tem um ímã. Mas como que funciona uma bússola? Nem tem pilha. Como que funciona? Acompanhe comigo o texto, por favor. A bússola é um aparelho de orientação criado pelos chineses há mais de 1000 anos. É um aparelho muito antigo que existe até hoje. Foi trazida para Portugal por volta do século XIII. Seu uso foi de grande importância para os navegantes. Então, os navegantes eles utilizavam a bússola para poder chegar ao seu destino. Não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha GPS. Era tudo através da bússola, das orientações pelos astros. Como que a bússola funciona? Na Terra existe, no nosso planeta, existe um polo magnético. Existe um polo magnético
que é um ponto variável da superfície. Esse ponto magnético ele se movimenta. É como se a Terra fosse um ímã gigante. E esse componentezinho dentro da bússola fosse atraído por esse ímã. Claro, não tem força de puxar esse ímã para sair sozinho até o Polo Norte. Mas ele tem a qualidade de agir nesse aparelho aqui e fazer com que ele aponte para a direção desse polo magnético. Olha o que o texto diz. O polo magnético da Terra é um ponto variável da superfície do planeta, para o qual as linhas do campo magnético apontam. Vejam aqui a Terra. É como se para o norte fosse positivo e ao sul negativo. A bússola ela aponta sempre para o norte, o positivo. Há uma lei chamada lei magnética que vai dizer assim que os opostos se atraem, né? Nós temos um ímã gigante produzindo uma atração, a qual faz com que a bússola funcione e aponte diretamente para o Polo Norte. Esse é um tema um pouco mais avançado. É um tema ali do 9º ano. Não se preocupe, nós vamos chegar nesse assunto. E quando chegarmos à hora certa, eu vou passar um pouco mais de detalhes, informações sobre o funcionamento da bússola, sobre o polo magnético da Terra. Claro que está um pouquinho longe. Lá no 9º ano nós veremos esse assunto. Eu só mostrei aqui para vocês terem um pouquinho mais de noção de como funciona uma bússola. Nós sabemos que esse polo magnético que está lá no norte, né, que faz com que o ponteirinho aqui da bússola se movimente, ele está em constante movimento. Daqui a alguns anos a bússola não vai mais apontar para o norte. Então esse magnetismo ele está mudando de lugar, ele é variável. Aqui a Terra, ó. A Terra tem 2 polos. Ela tem um polo geográfico e tem um polo magnético, esse de azul. Vocês veem que eles estão bem próximos, né? O polo geográfico é aquele definido pelo homem, através de mapas. E o polo magnético é através dessa lei magnética, que transforma a Terra em um grande ímã. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós aprendemos que nós podemos nos orientar através dos mapas mentais, através dos pontos de referência, através dos astros. Sabemos e aprendemos que o Sol nasce ao leste e se põe a oeste. Aprendemos também a nos localizar e se orientar através das estrelas, principalmente pelo Cruzeiro do Sul. Quando vemos o Cruzeiro do Sul, nós ficamos de costas para ele e ele aponta para o sul, então o meu norte é a frente, direito, leste, esquerdo, oeste. Nós também aprendemos que podemos nos localizar e se orientar através das a rosa dos ventos, a bússola. E eu vou deixar alguns exercícios a vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem com vergonha.
pode entrar em contato com o professor pelo WhatsApp, estou à disposição. Não tenham vergonha mesmo, pode entrar em contato. Não fique em dúvida. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, nós iremos rever todos esses assuntos de uma forma diferente, que nós estaremos próximos uns dos outros, né? Então, teremos outras atividades a qual não dá para realizar assim via online. Então, em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Entre em contato comigo, ok? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Eu agradeço mesmo de coração pela presença de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com o professor. Beleza? Ok? Feliz Natal a todos e até mais!